região diferente como a nossa, existe um banco diferente de todos os outros. O Banco do Microcrédito, que produz, orienta e gera renda. O Banco da Agricultura Familiar, que cuida e alimenta toda uma nação. Do agronegócio, que fortalece o PIB e exporta para o mundo. O Banco das Pequenas, Médias e Grandes Empresas, que empregam e fazem a economia girar. O Banco da Infraestrutura, que constrói pontes e abre caminhos. Da energia limpa, que protege o futuro do planeta. Da inovação, que cria soluções para o dia a dia. O Banco da Cultura, viva, dinâmica, pulsante. Da geração de renda, com 58 bilhões de reais investidos, que influenciaram a geração de milhões de empregos. Isso é bom para todo mundo. Eleito Banco de Desenvolvimento do Ano da América Latina. Não é qualquer banco, é o Banco do Nordeste. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Agradecer a presença de todos e todas, agradecer o patrocínio do Banco do Nordeste, do Governo Federal. A gente vai começar com a fala de Simões, que é da Gerência Regional do Banco do Nordeste, que vai fazer um pitch sobre o banco. Depois a gente passa para a segunda parte do evento com a fala do nosso convidado, Marcelo Carneiro Leão, a quem eu já agradeço também a presença, precedida de uma apresentação de meu sócio, Francisco Cunha, apresentando a vocês as motivações do projeto Pernambuco em Perspectiva. Simões, por favor. Boa noite. Quero, desde já, agradecer a oportunidade de falar para uma plateia qualificada, né? E queria saudar as mulheres presentes em nome da professora Tânia Bacelar, que é uma honra poder também falar para a senhora. Meu amigo Evamberto, né, colega de banco, queria também, em nome dele, saudar os presentes e me apresentar, né? Eu sou funcionário de carreira do Banco do Nordeste há 18 anos. Hoje ocupo a função de gerente da superintendência aqui do Estado, né? E eventos como esse, eles são fundamentais para trazer um pouquinho do que é o Banco do Nordeste, né? O que é essa instituição pensada há 72 anos por irmãos nossos, né? Irmãos economistas que há 72 anos tiveram uma visão de futuro, né? O grande economista brasileiro Celso Furtado, planejamento regional, tem a ideia de planejar Sudene, Banco do Nordeste, e até hoje, acredito, meus colegas também que fundaram a instituição também não me deixam mentir, que a gente vem tentando cumprir esse nosso papel de diminuir ou de reduzir, né, essa diferença que existe entre a economia nordestina e a economia do resto do sul do país, né? Ainda existe um longo caminho a percorrer, mas temos tentado, aos poucos, cumprir esse nosso papel. Temos certeza que, desde quando o banco foi lançado há 72 anos atrás, essa perspectiva, a partir de hoje, já é bem diferente do que a gente encontrou, né? E a gente é um tijolinho apenas dessa função importante, que é diminuir essas desigualdades regionais, né? Então, enquanto esse tijolinho, o que a gente tem contribuído, né,
Era isso que eu queria mais ou menos trazer um pouquinho nesta noite, para que vocês conhecessem o que essa instituição tem promovido pelo Nordeste, né? A gente tem atuado em todas as áreas, desde os pequenos produtores da área rural e da área urbana, aos grandes projetos de geração de energia das grandes indústrias que se instalam na nossa região, né? Então, pegando um ganchozinho com o tema da noite, ciência, inovação, tecnologia, o banco tem essa preocupação, né? Essa preocupação de fomentar empreendimentos que estejam bem aderentes à perspectiva da inovação. A gente compreende que, como a economia se encontra atualmente, a gente não pode imaginar que a gente vai continuar fazendo e tendo sucesso, né, fazendo as mesmas coisas que a gente, da mesma forma que a gente fazia há 20 anos atrás, fazendo hoje e ter o mesmo sucesso. Ou a gente vira a chave, ou a gente traz algo novo, ou a gente realmente vai continuar aumentando o déficit que a gente encontra entre o Nordeste e as regiões mais desenvolvidas. Nessa perspectiva é que o banco ele tem feito, dentro dos seus programas de investimento, nas diversas áreas, incentivos para projetos que demandem inovação, né? Mas, para isso, não basta simplesmente dizer meu projeto é inovador, né? A gente tem todo um estudo técnico de análise para poder fazer essa característica. E como é que o banco incentiva, né? Como é que o banco ele consegue fazer esse papel de incentivar a inovação? Através da taxa de juros um pouco mais reduzida para esses projetos que a gente consegue caracterizar como inovadores, né? Então, com isso, a gente consegue ajudar ou massificar, né, esses projetos. E aí eu trago um exemplo simples, né? A gente tem fortemente uma cultura ainda voltada para a agricultura, principalmente nas regiões menos desenvolvidas do Nordeste, que a gente é desigual até dentro do nosso próprio estado, no nosso próprio Nordeste. No estado, então, nem se fala, né? A gente tem aí um semiárido que ainda precisa de muito investimento para poder melhorar a convivência com a seca. Então, se a gente pensa a agricultura, por exemplo, como há 20 anos atrás, a gente tende ao fracasso. Essa é a realidade que a gente tem visto. O que é que o banco tem feito nessa perspectiva? Para aprender o jovem, né, para aprender o jovem na agricultura também, é a inovação, né? Se a gente continuar financiando aqueles mesmos projetos que a gente financiava 20 anos atrás, o jovem ele não vai querer ficar naquela vida sofrida que os pais dele tinham no cabo da enxada. Ou a gente mecaniza, ou a gente incentiva esse processo produtivo, ou o jovem vai fugir da atividade agrícola. E se ele fugir, quem vai sofrer? A gente na cidade, né? Porque aquele agricultor ele é uma mão de obra muito qualificada para trabalhar naquela atividade, para produzir alimentação, mas se ele abandona aquela atividade e vem para a cidade, aí a gente, além de a gente diminuir a capacidade de produção de alimento, a gente vai trazer para os centros urbanos uma mão de obra que é lá qualificada, para que já não vai ter essa mesma perspectiva. Então, o banco tem, não é forçado, mas o banco tem incentivado, né, processo produtivo através da mecanização para as áreas rurais, e dentro da indústria, a gente também tem tentado incentivar que os grandes empreendimentos, os grandes projetos, eles tenham também essa percepção, que através de processos inovadores, né, a gente vai conseguir melhorar a produtividade, trazendo mais conhecimento, trazendo mão de obra mais qualificada, melhorando nosso nível de renda e de salário. Para vocês terem uma ideia, esse ano, em 24, o banco, só em Pernambuco, conseguiu aplicar em todos os setores da economia aqui no Nordeste, em torno de 5,5 bilhões de reais. Há um tempo atrás, a gente assinava os contratos, tinha uma dificuldadezinha de liberar dinheiro, né? Então, hoje, a gente também tem tentado equalizar isso. Não adianta só simplesmente incentivar a industrialização, incentivar as atividades econômicas do Estado apenas assinando contrato. Mas o que é necessário acontecer é o dinheiro na conta. E, embora a gente tenha financiado ou contratado 5,5 bilhões, a gente conseguiu desembolsar em recursos efetivos
na conta dos empreendimentos que a gente financia em torno de 6 bilhões. Então, a gente está virando essa chave para fazer com que realmente o dinheiro saia da tesouraria do banco e entre na tesouraria das empresas, que é quem gera o desenvolvimento, que é quem gera a renda, que é quem gera os empregos que tanta gente precisa. Dentro dessa perspectiva é que eu digo que o banco vem, enquanto esse tijolinho que compete a ele, que é fomentar esse desenvolvimento em todas as atividades, do micro aos grandes empreendimentos, tem cumprido esse seu papel social e tem feito com que aquele sonho que foi feito há 72 anos atrás, pelos idealizadores, né, dessa política de desenvolvimento regional, tenha surtido esse efeito. Então, uma coisa que não é porque eu sou da casa, não é porque eu sou do Banco Nordeste, mas é uma instituição que eu tenho orgulho de pertencer, porque nós somos um banco de fato, e isso está internalizado no corpo funcional, que somos um banco de desenvolvimento. Então, quero deixar para vocês as portas da instituição abertas, né, para que a gente continue juntos construindo esse projeto de sucesso que é o Banco do Nordeste. Obrigado, senhor. Bom, vou convidar Francisco Cunha, meu sócio, e o nosso convidado especial, Marcelo Carneiro Leão, que vai nos brindar hoje com a sua fala sobre o papel essencial da ciência e tecnologia e da inovação para o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Chico, vou passar a palavra para você apresentar as motivações e as nossas hipóteses do projeto que inspiraram o projeto Pernambuco em Perspectiva. Boa noite. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui da motivação, como diz Ricardo, do projeto, né? Pernambuco em Perspectiva, uma promoção da revista Algo Mais e da Rede Gestão, e parte da hipótese, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, da hipótese de que o modelo de desenvolvimento de Pernambuco foi gestado meados do século passado, ele foi muito bem sucedido, foi bem projetado, mas ele se encontra num estágio de esgotamento. Esgotamento não no sentido negativo, mas esgotamento porque ele se implantou. Ele foi bem esboçado, bem traçado e se implantou. Nós já tivemos, como eu disse, a oportunidade de falar sobre o assunto aqui, mas eu vou trazer hoje a questão do ranking da competitividade. Uma das evidências, ao nosso ver, de que esse modelo ele entra num processo de esgotamento, é que Pernambuco tem caído. No último ranking da CLP, Pernambuco caiu 3 posições. Aliás, foi o estado que mais caiu posições. Em termos de competitividade, tem uma série de indicadores. Quem quiser se aprofundar no assunto, tem material farto com acesso pela internet, no CLP, mas o fato é que Pernambuco se destacou no último ranking porque foi o estado que teve mais quedas, em contraposição ao Espírito Santo, foi quem mais subiu. Então, isso, para nós, é uma das evidências dessa dificuldade de avançar no desenvolvimento na competitividade por conta dessa coisa do esgotamento do modelo. Por outro lado, também a gente vê, parecem contraditórias, mas, ao nosso ver, também é uma questão de flutuação, digamos, de evidências de um lado positivas, de um lado negativo, de que esse modelo ele foi implantado e está em processo de esgotamento, é que o PIB de Pernambuco, do ano de 2024, foi o maior dos últimos 15 anos, e tem se mostrado 4,9. Se eu não me engano, o Brasil foi menos de 3, não foi tanto? 3, pois é. Então, bem superior do Brasil, algo que vinha acontecendo no início do século. O Pernambuco, durante muitos anos, cresceu mais que o Nordeste, que, por sua vez, crescia mais do que o Brasil. Então, Pernambuco, de fato, cresceu bastante. Mas isso são contradições, pelo menos para nós, de evidência desse esgotamento. Nós pensamos num processo possível de tratamento dessa questão, ou seja, o modelo antigo, esse industrial portuário, né, que SUAP é a evidência máxima, a cereja do bolo desse modelo. A hipótese de partida com a qual a gente trabalhou e está trabalhando é que a gente formular um novo modelo, já que o antigo está em processo de esgotamento. Fazer uma pesquisa da qual estes encontros aqui fazem parte, e
o esboço de um modelo. O esboço no sentido de desenho de um modelo orientador do desenvolvimento futuro, que, por sua vez, oriente melhor, da melhor forma possível, planos, programas e projetos. Porque uma das coisas que eu falo por conta dessa conjunto de informações que a gente tem, porque faz quase 4 décadas que a gente pesquisa sistematicamente a questão do desenvolvimento do Estado. E isso tem trazido essas evidências de que, como eu vou mostrar aqui no exemplo do caso do Recife, em seguida, que o plano, ou o programa, ou o projeto, quando ele não está orientado por um modelo, ou não está baseado em ciência e tecnologia, ele tem uma chance muito grande de não dar certo, ou ser um pedaço desgarrado de um conjunto que podia ser mais homogêneo. Então, nós fizemos um desenho preliminar de um modelo para redesenhar o modelo. Na base disso aí está a ciência, tecnologia e inovação, que influencia e dá suporte ao empreendedorismo dinâmico, à gestão pública eficaz, que, por sua vez, articula-se com a infraestrutura adequada, com sustentabilidade ambiental e climática e educação de altíssima qualidade. Isso, naturalmente, orientando para uma visão de futuro que pudesse, numa data futura, que pensamos 2037, portanto, daqui a 12 anos, quando o Recife completa 500 anos, como a primeira capital brasileira completar 500 anos, Pernambuco será um estado mais próspero e com mais qualidade de vida e justiça social, se adequando às exigências das mudanças climáticas, que são uma evidência muito forte, mas tirando o máximo proveito disto da mudança climática para a geração de energia limpa e mais barata para o desenvolvimento do Estado. Bom, isso é, digamos, um modelo, como eu disse, está escrito aí, para redesenhar um modelo. Hoje a gente vai dar ênfase na ciência, tecnologia e inovação, como a base do desenvolvimento. Mas não é qualquer ciência, tecnologia e inovação. Que a gente, naturalmente, a ciência, a tecnologia e a inovação são indispensáveis para a vida moderna. Nós não estaríamos aqui, certamente, se depois da pandemia, durante a pandemia que nos acometeu, não tivesse havido um esforço mundial concentrado de desenvolvimento tecnológico para produzir vacina. Nós não estaríamos provavelmente em casa ainda. Então, eu vou falar sobre a ciência, tecnologia e desenvolvimento rapidamente, para o ciência, tecnologia e inovação, para o desenvolvimento, seja do Estado, seja da cidade, no caso do Recife, citando o caso do Recife. Qual é o caso do Recife? Isso aí começa há 15 anos atrás com as caminhadas domingueiras, estão completando 15 anos, as caminhadas que fazemos aos domingos. Então, a gente caminhava pela cidade e terminava encontrando o rio. Curioso é que o rio ele era invisível, pelo menos para mim, eu não aparecia com clareza, porque ele só aparecia mesmo ali na Jaqueira, ou então no centro do Recife. No resto da cidade, ele estava no fundo das casas, no fundo das ruas, no fundo. E quando a gente andava, esbarrava no rio. Como é que a gente faz? Que danada, entrava na outra rua, o rio de novo. O que é que esse rio está fazendo aqui? Quando a gente olha no mapa, o rio corta a cidade no meio. E, ao cortar a cidade no meio, nós propusemos, durante a campanha de 2012, pelo Observatório do Recife, a sugestão de fazer uma revitalização do rio. Foi uma das prioridades sugeridas. E, a partir daí, por conta de uma decisão do prefeito, então prefeito eleito Geraldo Júlio, ele resolveu fazer uma pesquisa aplicada, inédita, pesquisa como uma expressão de desenvolvimento tecnológico e inovação entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Pernambuco. Foi desenvolvida, a Prefeitura financiou a pesquisa chamada Parque Capibaribe, era a pesquisa sobre o rio. Foi um processo analítico que envolveu 12 grupos de pesquisa, 54 pesquisadores e 8 pesquisas empíricas. Estudo, pesquisa, análise e diagnóstico. Foram 7 anos de trabalho que produziu algo que nós chamamos, e ele está institucionalizado dentro do sistema de planejamento da Prefeitura, como Parque Capibaribe. O que é isso? O que é o Parque Capibaribe? Resultado da pesquisa. Foi uma expressão que o prefeito usou a partir de uma provocação que Tânia Bacelar fez sobre a necessidade de reinventar o Recife, no início da administração. Então, ele disse que o Parque Capibaribe era a reinvenção do Recife como cidade-parque. A cidade-parque foi uma hipótese que se levantou durante a própria pesquisa do Parque Capibaribe de que era possível transformar o Recife não só numa cidade que pudesse ser reorganizada pelo rio, pelo seu principal ativo ambiental, como também
poderia até, usando o conceito do Parque Capibaribe, criar um conceito do Parque Bibiribe e do Parque de Jipió, que são os rios que cortam a planície recifense, e, a partir daí, poder transformar a cidade numa cidade-parque. Então, para nós, resultado da pesquisa de 7 anos foi uma espécie de ovo de Colombo, urbanístico capaz de recosturar o quebra-cabeça desmontado e que transformou o território do Recife. Não cabe agora dizer por quê, mas o fato é que o que deve ter acontecido com o Recife foi isso, foi transformar num quebra-cabeça desmontado. E aí, veja o que é uma boa pesquisa, e Marcelo vai me corrigir se eu tiver... Eu não sou especialista nem em ciência, nem em tecnologia, nem em inovação, mas acompanhei o caso da pesquisa usando a ciência, tecnologia e inovação para o caso do Recife, usando o Rio como referência. Então, aparece a oportunidade, a pesquisa sendo feita, aparece a oportunidade do Jardim do Baobá, que é considerado o marco zero do parque, porque era um baobá lá em Ponte do Shoa, na beira do rio, e aquele lá no fundo é um muro, que emparedava o baobá. Tem um cara que mede baobá, eu digo que tem doido para tudo, porque sair medindo baobá pelo Brasil, ele descobriu que esse é o segundo baobá em circunferência do Brasil. É ruim, porque a gente gosta sempre de ter o primeiro, não tem o primeiro. O primeiro parece que está em Natal, segundo ele. Eu vou até conversar com ele para ver se ele muda essa classificação. Então, ficava ali, 50 centímetros, passando do lado ali E toda vez que a gente fazia caminhada, eu fazia questão de passar por lá, porque eu dizia, como é que o Recife pode perder um ativo ambiental desse? O segundo baobá em circunferência do Brasil. Então, veja o que aconteceu, resultado da pesquisa. Apareceu a oportunidade de uma aplicação do que estava sendo proposto. Quando a gente tira o muro, transforma nisso aqui. Imediatamente num jardim, numa praça. Então, isso foi tratado, virou point de referência. O povo vai para lá tirar foto. E aí eu descobri uma coisa. Outro dia eu vi muita grávida lá. Eu fui perguntar, né, por que está fazendo o ensaio, perguntar ao fotógrafo, ele disse, é porque o baobá é bojudo, e aí parece uma mulher grávida, não sei. Bom, está ótimo. No tanto que tire foto, não tem problema nenhum, mas é uma quantidade grande de ensaios fotográficos. Foi feito E a ideia, a partir dessa pesquisa, né, que se desenvolve como pesquisa, usando ciência e tecnologia, com a Universidade Federal de Pernambuco, apareceu a situação, depois de Jardim do Baobá, dessa situação esdrúxula, que era a Beira-Rio das Graças, que era uma via de mão dupla dentro do rio, assim, 4 faixas de carro dentro do rio, porque ligando, era uma ponte entre pontes, porque construíram aqueles prédios ali fora do limite regulamentar, e aí tinha que fazer uma avenida dentro do rio para poder passar carro. Então, o conceito da pesquisa e do Parque Capibaribe foi levado à pesquisa, à prefeitura, o prefeito autorizou, teve uma demanda da Associação por Amor às Graças, e, na verdade, eu chamava isso de desvario rodoviarista. Aí não tem ciência, pode ter alguma tecnologia de engenharia, mas ciência, tecnologia e inovação nenhuma, zero. O que foi que modificou isso? O trabalho da Associação por Amor às Graças, a gente conseguiu colocar a Beira-Rio das Graças dentro do Parque Capibaribe e dentro do projeto Recife 500 anos. E aí transformando uma coisa muito melhor, uma possibilidade muito melhor, que é uma via-parque. Na verdade, é uma via-parque, é isso aqui, hoje. E até as capivaras estão ajudando, porque, inclusive, ajuda a prefeitura, né, capinando ali a grama. Eu disse que a prefeitura devia apoiar a Associação das Capivaras para poder ajudar na capinação. Mas o prefeito disse, mas eles comem tudo, flor, come tudo. Bom, então tem que trabalhar com elas. E aí, veja o que são as coisas. Uma pesquisa bem feita, baseada em ciência, tecnologia e inovação, leva à questão do Parque Capibaribe, que, por sua vez, orienta a reorganização das margens, muda o conceito de uma doidice que já estava financiado pela Caixa, que era aquela via dentro do rio, e, a partir daí, o conceito se amplia para as praças da infância. Alguém aqui já viu alguma praça da infância? Quem não viu, por favor, vá ver a quantidade de meninos que tem lá. Uma das praças da infância que virou um parque também é o do Tamarineira, que é um absoluta sucesso. Eu passei outro dia lá de manhã, antes de abrir aquele negócio da água, tinha um menino com o braço cruzado olhando o buraco da água, esperando o esguincho para tomar banho, porque aquilo ali virou uma verdadeira festa no domingo. O Parque da Tamarineira. E os parques urbanos, que
A pesquisa bem feita, baseada em ciência, tecnologia e inovação, ela consegue fazer as articulações adequadas. Você permite um desenho. Porque antes era fazer uma praça aqui, outra praça acolá, e não tinha conexão nem articulação. E essa possibilidade, né, a pesquisa levou a isso, a possibilidade ainda do Recife vir a ser uma cidade-parque. Como? Aumentando a área verde por habitante. E como é que aumenta isso? Aí isso é a invenção nossa, né, dessa conversa sobre urbanismo Lego. O que é isso? É sair montando um Lego a partir de uma lógica que se estabelece. Então, um parque na cidade, um parque da cidade que pode se ampliar e uma cidade-parque. Isso gerou uma outra pesquisa, que também financiada pela Prefeitura, com a Universidade Federal, se chama Recife Cidade Parque, que parte desse conceito de que é a bacia do Capibaribe, ao norte nós temos a bacia do Bibiribe, ao sul a bacia do Tegipió. Mas temos também, por conta da característica de o Recife ser uma das cidades mais ameaçadas do mundo por conta das mudanças climáticas e da subida do nível do mar, essa frente marinha que precisa ser observada também. Então, as etapas seriam o Parque Capibaribe, o Parque Bibiribe e Tegipió e a frente marinha. Isso usando as bacias hidrográficas, mudando o conceito. Veja, uma pesquisa baseada em ciência, tecnologia e inovação permite mudar o conceito de planejamento da cidade. De vias rodoviárias, que foi o que foi feito no Recife na década de 40, para uma cidade planejada por bacias, que é uma coisa atualizada, uma coisa mais moderna do ponto de vista do planejamento urbano. E algumas fases de implantação. As pesquisas derivadas dessa primeira pesquisa, como essa da cidade Esponja, eu vou passar rapidamente, e a Holanda, que tinha influenciado inicialmente, ela começou a pedir apoio para resolver o problema deles, porque o problema deles é muito grave. E terminou indo o grupo que pesquisou daqui para lá para poder ajudar a cidade de Haia. Isso e gerou também essa coleção Recife 500 anos, foi a partir da pesquisa original do parque. Então, finalizando essa overview em relação ao exemplo do Recife, nós temos trabalhado, e esse pelo menos as contas, esse é o 10º encontro que fazemos. O primeiro foi com o Geraldo Eugênio, Sérgio Buarque, Jatobá, com o Cristóvão Buarque aqui também, com Armando Monteiro, com Danilo Cabral, com Ana e com o Sérgio Xavier, com o Sérgio Cavalcante sobre inovação, Raul Henri sobre educação, desafio de investimento com Paulo Câmara, Tadeu Alencar sobre o empreendedorismo dinâmico. Quem não é assinante da Algo Mais pode fazê-lo usando esse QR Code aqui. Por quê? Porque nós entendemos que a revista Algo Mais é o veículo dessa discussão toda. Faz a editoração de cada evento desse e transforma em reportagem. Portanto, quem ainda não é assinante aqui da revista Algo Mais, estamos oferecendo essa oportunidade de fazê-lo gratuitamente para poder ser também um agente de discussão do desenvolvimento. E temos a satisfação enorme de ter Marcelo Carneiro Leão aqui, especialista em ciência, tecnologia e inovação, foi reitor da Universidade Rural e hoje é o diretor do CETENI, que é o Centro de Tecnologia do Nordeste. Então, muito obrigado, repetindo o que o Ricardo disse, Marcelo, pela sua boa vontade em falar para nós sobre esse tema tão importante para o desenvolvimento. Obrigado. Obrigado. Então, boa noite a todos e todas. Agradecer, Ricardo, Francisco, pelo convite, todos da Algo Mais. Agradecer a presença de todos. Estou vendo um monte de gente. Se eu for citar, eu vou esquecer. Então, eu vou saudar quem está aqui na plateia em nome da querida Tânia Bacelar. Francisco mostrou quem palestrou antes, então eu não sei qual foi a loucura deles me chamarem. Então, eu vou usar essa mesma brincadeira que eu fiz para o Bernardo da FEComércio, quando ele me outorgou o prêmio de Educador do Ano, acho que foi 2 anos atrás, 1 ano atrás. Aí eu disse, está quanto tempo? Ele disse, está uns 4 anos. Eu disse, quem foi que foi antes? Aí disse, foi Tânia Bacelar, foi Silvio Meira. Eu disse, vocês são malucos, rapaz, vocês fizeram um prêmio tão importante, agora vão me dar esse danado desse prêmio. Mas, enfim, agradecer. Eu vou tentar cumprir os 40 minutos me dado e vou dividir em 3 partes. Uma mais geral, contextualizar um pouco com os dados. Eu sei que muita gente sabe até muito mais desses dados do que eu, mas a ideia é a gente dar uma nivelada. Depois eu vou entrar na parte mais de inovação e empreendedorismo científico, que eu acho que é a pauta que a gente está trabalhando. E, no final,
fazer alguns palpites, algumas reflexões, algumas proposições. O povo lá no CETENE, que eu já não aguenta mais, porque de vez em quando Luciana, Fred, que estão ali, a gente chega com as ideias. Há algum tempo atrás, a gente criou uma incubadora de base científica, a Incuba Science. Aí o pessoal me perguntou, onde é que vai ficar? E eu disse, eu sei. E quem vai coordenar? Eu disse, muito menos, não sei nem onde é que vai ficar, nem com menos. Com 2, 3 meses, a gente conseguiu aprovar um projetinho na FACEP, foi rodando, e hoje, sexta-feira, a gente já abriu o edital da Incuba Science. Mas, enfim, vamos lá. O título que foi proposto, Ciência, Tecnologia e Inovação, Alicerce do Desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Essa primeira parte, vou tentar contextualizar alguns dados que eu acho importantes, principalmente em relação a financiamento público, privado, como é que está essa questão no mundo, no Brasil e aqui em Pernambuco, nos últimos anos. Esse é um slide que a imagem não estava muito boa, mas eu quis fazer esse destaque. A média no mundo, hoje, 2018, 2014, 2018. 2014 está entre parênteses e o do lado direito é em 2018. A média de investimento em pesquisa e desenvolvimento como proporção do PIB no mundo dá mais ou menos 7,9. O Brasil está abaixo disso. Em 2014 foi 1,27, em 2018 1,26. Não alterou muita coisa não, esses dados. E eu coloquei um círculo amarelo em 5 países que estão acima de 2,5. Estados Unidos 2,84, Alemanha 3,09, Israel 4,95, Japão 3,26 e Coreia do Sul 4,53. Quando você olha para esses países, esse investimento em ciência, tecnologia e inovação reflete-se na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na geração de renda e riqueza, enfim. Extraí o caso da Coreia do Sul. Isso me marcou muito. Alguns anos atrás eu li um artigo que na crise de 2008, na crise mundial da bolha imobiliária americana, a Coreia do Sul, seguindo as orientações dos economistas de moda, fez os cortes que se faz na época de crise. Mas em 2 áreas eles não cortaram. Ao contrário, eles aumentaram os investimentos na área de educação, ciência e tecnologia. Isso já tinha acontecido na crise de 97 e 98 que eles tiveram. Então, em todos os momentos de crise, eles aumentaram os investimentos em educação, ciência e tecnologia. No quadro à direita, se você olhar, o verde é no estado anterior, em 2000, e o azul em 2013. Se você olhar a Coreia, o gasto, o investimento e o número de pesquisadores por habitantes. A Coreia sai daqui, desse ponto, para cá, mostrando que esse investimento que eles fizeram reflete hoje num país com desenvolvimento científico, tecnológico, com geração de riqueza e renda, enfim. Então, não tem outro caminho. É isso que eu, até o final, é a mensagem principal que eu vou tentar passar até o final. Não existe, e vou dizer que isso não é opinião, isso eu coloquei no último slide, mas eu já vou adiantar, que eu sou agoniado. Não existe nenhum país na história da humanidade que se desenvolveu fortemente, senão com investimento em educação, em ciência e tecnologia. E não é opinião, não, é olhar da história da humanidade. Você vai olhar para o Japão, para a Alemanha, para não sei quem, todos esses períodos de forte investimento. Então, ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar enxugando gelo. Então, para mim, está muito claro, ou a gente investe em educação, ciência e tecnologia de forte e eficiente, porque também não é só jogar dinheiro, é jogar dinheiro bem feito, com bons projetos, a gente não segue. Saindo do mundo, entrando no Brasil, de 2000 até 2021, até 2023, perdão, o investimento do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Se vocês derem uma olhada aqui, ele sobe até mais ou menos 2014 e depois despenca e volta a subir agora em 2022 para 2023, quando foi recomposto. Eu acho que em 2022 era algo em torno de 2 bilhões, 2023 foi algo em torno de 7 bilhões, 2024 foi algo em torno de 12 bilhões, e agora nessa proposta da LOA que foi aprovada, vai para algo em torno de 15 bilhões. Aqui tem uma outra questão importante, o azul é o não reembolsável, e o verde é o reembolsável, que normalmente é proposto e buscado por empresas. E um dado, eu não consegui esses dados, porque o Márcio Stefani da FINEP não nos cedeu, né, Ricardo? A gente tentou ao máximo.
quando a gente olha investimento público, de ICTs públicos, o Nordeste e Pernambuco, a gente está bem posicionado no ranking nacional. Mas quando a gente vai para as empresas, Pernambuco, o Nordeste é um desastre. Acho que, saudando já a Fernanda, presidente da FACEP, o Bionô e Léo, que estão por aqui da FACEP, fizeram até um evento, acho que semana passada ou retrasada, com as empresas, para que a gente possa qualificar a busca de recursos das empresas na FINEP. Aqui, somando CNPq, FNDCT e CAPES. Mesma história, né? A gente sobe, a partir de 2000 a gente começa a subir, chega mais ou menos 2014, 2015, a gente despenca. Isso aqui está até 2020, mas baixou bastante até 2022 e deu uma retomada agora em 2023, 2024 e 2025 com a recomposição orçamentária. Aqui chega Pernambuco. Se os dados estiverem errados, Fernanda, vocês reclamam aí, viu? Porque me passaram. Aqui é o investimento financiado pela FACEP nos últimos anos, cai até 2019, depois de 2019 ele retoma e hoje tem um investimento dessa ordem de quase 120 milhões, muito em função do Fundo de Inovação, do aporte que o governo estadual está fazendo. Acho que eu não vou entrar em tantos detalhes. E aqui uma outra questão importante é que quando você olha esses períodos, nesses últimos 4 anos, a gente reduz um pouco a assimetria dos investimentos região metropolitana e interior. O governo também anunciou, via FACEP, via Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o programa InovaPE, isso foi no final do ano passado, se não me falha a memória, com um investimento da ordem de 1,4 bilhões, dividido nessas áreas: formação e fixação de talentos, fomento do empreendedorismo, excelência, pesquisa e inovação, melhoria de infraestrutura e difusão e apoio do conhecimento. Uma outra questão que eu queria colocar, que é sempre um mito muito grande de que inovação, de que grandes tecnologias surgem necessariamente nas empresas. Isso é um grande equívoco, porque a fase inicial de um ciclo, de um projeto, a gente vai ver, ela fundamentalmente exige, ela clama por investimento público. E aí, quando a gente vai na meca do capitalismo, o iPhone, todo mundo fala, 60% do iPhone, essas tecnologias estão embarcadas no iPhone, foram desenvolvidas com dinheiro do Estado americano. Não foi com a Apple. A Apple depois foi e comprou. Que essa é a lógica, porque essa fase inicial de alto risco, dificilmente as empresas vão aportar recursos. Porque quem trabalha com pesquisa sabe que dá certo e dá errado. É muito mais fácil para a empresa, após a pesquisa se consolidar, ela vai e compra. Então, aqui eu tenho internet, desenvolvida pelo Departamento de Defesa, GPS, também pela tecnologia militar, o touchscreen, desenvolvido, financiado pela National Science Foundation, o Siri, o assistente virtual, também pela DARPA, e os microprocessadores, que hoje são produzidos de forma privada, mas a base do seu desenvolvimento foi público. Então, é importante que a gente entenda o papel do Estado nesse processo de inovação. Bem como a gente também tem que ver a questão do investimento da iniciativa privada nesse processo. Aqui são dados de 2022, na receita líquida anual da empresa. Se você vê nos países da OCDE, é algo em torno de 2,7% da receita líquida investida é usada para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. No Brasil, é algo em torno de 0,79% apenas. Ou seja, está muito longe desse processo. E quando você vem aqui para o Brasil, está muito carregado na fabricação de fármacos, de produtos farmacêuticos. Você vê, é o único que tem um certo destaque. O resto tem um investimento muito baixo neste processo. E aí eu vou me deter um pouco mais nesse slide. Esse processo, para muita gente já conhece, que é um ciclo de vida de um projeto de pesquisa, de inovação e desenvolvimento. São chamadas TRLs. O que eu quero destacar é o seguinte: aqui tem muito essa fase inicial, a presença das universidades públicas, do setor público, nesse desenvolvimento. É aqui que é um grau, o risco é muito alto. Eu vou pular aqui, depois eu volto para falar do meio. Essa parte final dessas TRLs altas, necessariamente tem que ter a participação da iniciativa privada, que é na hora de escalar o produto, de comercializar, dele chegar na ponta do processo. Esse meio é onde está o CETENI, por exemplo,
que é onde as instituições de pesquisa, a partir de pesquisas básicas e aplicadas, desenvolvidas, por exemplo, nas universidades, a gente consegue fazer esse processo de transição para que, em parceria com a iniciativa privada, isso seja escalada e transformada num produto. Tem uma expressão que a gente, daqui a pouco eu vou mostrar um slide com o grupo, porque boa parte dessas ações não é feita por mim isoladamente, mas por um grupo. E a gente, o professor Ricardo, da Rural, que foi diretor do Instituto IP, havia sempre essa colocação que ele fazia e que é importante a gente colocar. Muita gente fala que você faz uma pesquisa, publica um artigo, um periódico. Isso foi o mote das universidades por um longo tempo e que se avançou nos últimos anos para você fazer uma patente, você registrar uma patente. E se achava que isso era inovação. Isso não é inovação. Infelizmente, isso não é inovação. Isso é invenção, uma nova invenção. A inovação ela só vai acontecer se isso chegar na ponta. Aí sim é inovação. É a transformação de invenção em inovação. Então, esse é o processo que a gente precisa construir. Aqui, fortemente, o papel do setor público, aqui, fortemente, o papel do setor privado, e aqui fazer uma interseção com alguns mecanismos. Eu vou falar mais adiante sobre o mecanismo da Embrapi, que junta setor público e iniciativa privada para o desenvolvimento. Então, está muito nessa ação dessa parte aqui. Mas vou para a segunda parte. Eu coloco que a gente não faz nada sozinho e, portanto, isso é um time que a gente constituiu quando assumimos a reitoria da Federal Rural de Pernambuco, com a criação desse Instituto IP, que é o Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedoria. Tinha uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, eu deixei só como pós-graduação, tirei a pesquisa de dentro e botei no mesmo lugar. Pesquisa, o NIT, que era o Núcleo de Inovação Tecnológica, que a gente passou a chamar de NEI, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, o Núcleo de Internacionalização e o Núcleo de Relações Institucionais e Convênio, porque dentro da instituição pública a gente pode sonhar, fazer a pesquisa, mas se não tiver alguém para organizar a burocracia, você morre rapidamente. Então, o Instituto IP teve esse papel. Essas pessoas que estão aqui, Ricardo, que foi o diretor-geral, Marcos Obionô, Marcos Éder e Léo, foram do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, e outras pessoas que participaram desse processo, da Rita, da internacionalização, e que a gente está tentando levar para o CETENI, esse mesmo grupo, né, Ricardo? Só falta arrumar o financiamento, mas esse grupo vai para lá. Eu fiz questão de colocar, porque eu acho que a gente tem que acabar um pouco com a ideia de que alguns gurus no mundo vão resolver nossos problemas. Tem pessoas especiais, muito competentes, que vão ajudar a coordenar esse processo. Mas você só chega num lugar se você montar um time. Essa é a ideia que eu quis passar com esse slide. Esse time, rapidamente, fez um monte de confusão lá. A Rural, por exemplo, era a posição 50 em 2019 em depósito de patente. 2020, com esforço, a gente já foi para o 20º lugar. Em programas de computador, o primeiro lugar em Pernambuco, em 2020, quando a gente nem aparecia. Tem um aqui interessante do ICT Catalisa, que é um edital de inovação do Sebrae Nacional, que Léo sabe, Ricardo sabe, e outras pessoas estão aqui. Com a implantação do IP, com dois anos, a Rural passou a ser a primeira colocada com o maior número de projetos de inovação do Nordeste. A segunda do Brasil. E eu conto sempre essa história, o povo não aguenta mais. Eu estava em Brasília, o cara do Sebrae, o diretor, foi dar os parabéns, disse: Reitor, parabéns, vocês foram o segundo colocado no número de propostas aprovadas. Aí eu disse: não, foi primeiro. Ele fazia: não, foi segundo. Eu disse: foi primeiro, foi segundo, foi primeiro. Aí ele mostrou o papel, disse: foi segundo. Eu disse: leia quem está com o primeiro. Aí ele disse: Universidade de São Paulo. Aí eu disse: Universidade de São Paulo é Champions League. Eu compito no Campeonato Brasileiro, então eu sou o primeiro. Mas, assim, é só para mostrar que foi uma... E reverteu junto com outras áreas da Rural. Aqui não está a parte de gestão e governança, a assistência estudantil. Pela primeira vez, ano passado, com os dados referentes de 2020, 2021, 22 e 23, a Rural, pela primeira vez, teve o conceito máximo do recredenciamento. Sempre tinha sido 4, e eu não tenho a mínima dúvida que o papel da inovação gerou esse processo fortemente. Hoje eu estou no CETENI. O CETENI é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. São 17 unidades de pesquisa e 6 OS vinculadas.
nós somos uma unidade, tem mais ou menos 15 laboratórios, 2 unidades de produção, a Incuba Science que a gente criou, NIT, plataforma de usuário para análise, são mais de centenas por ano, vários acordos de cooperação. Essas aqui, todas essas fotos são fotos reais, nenhuma é foto criada por inteligência artificial, não. Esse equipamento, nós temos, por exemplo, um laboratório de microscopia que é um dos melhores do Brasil, sem dúvida, do CETENI. Aqui também um pouco do CETENI, a única biofábrica do MCTI, essa biofábrica que deu origem ao CETENI, quando o governador Miguel Arraes viu isso em Cuba e quis implantar. Na época ele já tinha saído do governo, passou para Eduardo Campos, que era o ministro, que passou para Sérgio Rezende, que se criou, isso foi em 2005, o CETENI, que está completando, inclusive, 20 anos. E o papel do CETENI é muito naquelas TRLs intermediárias. É pegar a pesquisa básica e fazer essa ligação para chegar com a iniciativa privada no produto, no processo final. O que é que a gente está dialogando e propondo como um alicerce para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco? Uma inovação empreendedora que considere a Política Nacional de Inovação, o Plano de Transformação Ecológica do PTE, proposto pelo atual governo, a Nova Indústria Brasil, considerando essas bases de educação, base tecnológica, mercado, cultura da inovação, fomento à inovação, levando sempre na perspectiva, e todos os projetos que a gente tenta fazer, alinhando com a hélice quádrupla. Hoje a literatura já fala até de hélice quíntupla, incluindo sustentabilidade, mas eu vou ficar só nessa daqui, é juntar a universidade, governo, empresa, sociedade civil, em projetos, para que a gente possa fazer o que a gente está chamando aqui. Isso é uma frase que foi sendo construída no grupo e que virou meio que um mantra, que é do PAPE ao PIB. A gente precisa transformar as nossas publicações, as nossas pesquisas em algo concreto, que impacte na vida das pessoas. Não dá mais para a gente... Isso é um problema sério, porque o próprio sistema de avaliação das universidades docentes, ele é carreado na publicação. E aí eu vejo a festa. Publiquei um artigo Qualis A1, A2, é uma festa. Aí todo mundo solta fogos, aí depois faz uma tese e bota em capa dura, com letra dourada. Isso morre aquilo ali. Aí você, não, agora a gente vai pelo menos fazer as patentes. Aí faz o registro da patente, bota na gaveta e aquela patente morre. Então a gente não chega ao que a gente está dizendo que é o PIB. O PIB aí está num sentido amplo, né? Não é só a questão financeira, é a questão de geração de renda, de melhoria de qualidade de vida das pessoas. É essa coisa que a gente está tentando pautar. Do PAPE ao PIB. Esse é um exemplo curioso de como essa lógica de pesquisa, às vezes, quando eu terminei o mandato na reitoria, em maio de 2024, 2 meses depois abriu o edital, foi um comitê de busca para a seleção do diretor do CETENI. Esse comitê de busca, a gente caminhava o currículo, uma proposta de 5 páginas, um memorial profissional de 10 páginas, tinha uma entrevista e tinha uma apresentação pública. E eu fui conhecer o CETENI, porque eu conheci o CETENI muito superficialmente. E fui lá na toda a estrutura e cheguei na biofábrica lá, tinha um experimento bastante interessante com lúpulos. A Cristina, na época, a pessoa que estava à frente, saudando aqui o Wilson, que hoje coordena a biofábrica, e a pobre da Cristina começou a mostrar a pesquisa de lúpulos. Maravilha. Quando ela terminou de mostrar, eu disse, e aí, Cristina? Ela disse, e aí a gente já publicou no periódico tal, tal. Quando ela estava toda animada, aí eu disse, e aí, Cristina? Aí ele olhou para mim e disse, e aí o quê, professor? Eu disse, e aí? Parou? Disse, parou, acabou. Eu disse, vamos lá. Vou fazer uma pergunta antes. Vocês, antes de começar a pesquisa, conversaram com o setor, por exemplo, cervejeiro, esse ecossistema que a gente tem, inclusive, próximo aqui? Não. Eu disse, então, para mim, já começou errado. Eu tenho que primeiro dialogar, ver quais são as demandas, e a partir disso. E aí a gente está reconstruindo esse processo da seguinte forma, começando a dialogar com a ponta, com quem vai adquirir esses lúpulos, mas eu não quero que o CETENI seja um produtor de lúpulos para vender para várias empresas. Esse não é o papel. O que eu quero é um desenvolvimento de mudas, articular com os governos, para que a gente possa fornecer essa muda para pequenos produtores, capacitá-los, esses pequenos produtores fazem a plantação do lúpulos, a produção, e a gente, com a garantia de compra,
dessas grandes empresas. Então, é essa lógica do PPP que a gente está tentando fazer. Isso está sendo muito estimulado pelo modelo Embrapi, rapidamente. O modelo Embrapi é uma forma de você financiar a pesquisa, que é basicamente 1/3 vem da unidade de pesquisa. Por exemplo, um projeto de R$900 mil. O CETENI entra com 300 mil, não financeiro, com laboratório, salário dos seus profissionais. A Embrapi, que é um órgão do governo federal, entra com 300 mil e a empresa entra com os outros 300. Então, uma pesquisa de 900 mil, a empresa só entra com 1/3. E se essa empresa for pequena ou média empresa, dependendo do interesse do SEBRAE, o SEBRAE bota até 70% desse 1/3. Então, no final das contas, uma pesquisa de 900 vai ter um investimento da empresa de algo em torno de 100 mil. Então, o CETENI é uma unidade Embrapi credenciada. Hoje, a gente já tem vários contratos assinados, principalmente ali na região de São Francisco. Eles estão muito interessados em produção de lúpulos e de outras questões. E a gente está utilizando desse mecanismo para avançar. Esse é o conceito do empreendedorismo científico, do PPP. O conhecimento produzido na pesquisa precisa ser transformado em soluções inovadoras. Esse é o papel. Uma outra questão que o grupo tem colocado, que é o projeto de pesquisa com CNPJ. Existe muito dinheiro que você precisa ser uma empresa. Então, aqui está, acho que é o Bionor, não sei se Marcos está por aqui, que criaram startups, passaram a ter um CNPJ com seus alunos e conseguiram buscar recursos que eram direcionados e restritos para as empresas. Então, aquela diferença em busca de recursos de uma ICT pública para uma ICT privada, ela pode ser minimizada com a questão dos projetos de pesquisa com CNPJ. A gente precisa ser um indutor de inovação, isso aqui é um dado, nós somos o 13º em produção científica no mundo, mas nós somos o 49º no índice global de inovação. Então, tem alguma coisa errada. A gente produz muito ciência, a gente publica muito, mas a gente transforma pouco, que é algo concreto. Então, esse gap a gente precisa trabalhar para vencer. Trabalhar como habilitador de desafios complexos, por exemplo, a questão da desertificação do semiárido, é um problema sério que a gente pode colocar tecnologia de forma a atuar sobre isso, e, no nosso entendimento, com a prioridade de recursos públicos para empresas nascentes, para startups, para deep techs, que são ágeis e que podem ajudar a resolver problemas do nosso Estado. Lá no CETENI, a gente tem construído uma plataforma que trabalha com o Hélice, a Incubascience e o Help Deep Park. Eu vou mostrar uma por uma. O Hélice é uma estrutura semelhante ao que a gente criou lá na Rural em relação ao IP. É um hub de estruturação e lançamento de inovação científica empreendedora, onde nós temos a questão da competitividade institucional, proteção de invenções com as patentes, parcerias nacionais e internacionais, transferência de tecnologias e o estabelecimento de negócios inovadores. A nossa Incubascience, aquela que eu criei por portaria 10 dias depois de assumir, que olharam para mim e disse, vai ficar onde? Eu disse, eu sei. Quem vai coordenar? Eu disse, muito menos. Então, eu preciso... E hoje, sexta-feira passada, a gente lançou esse edital para incubar 6 deep techs, que são startups de base científica, que se apropriam da infraestrutura que o CETENI tem e das articulações. A ideia é essa daqui, e já de novo agradecendo a Fernanda, senão porque eu não agradecer a todo mundo, que eu vou esquecer, mas esse primeiro edital ele saiu a partir de financiamento de um edital FACEP. Então, essa primeira leva de startups é especificamente Pernambuco. Depois a gente vai ampliar para o Nordeste, porque CETENI é Nordeste. Era um outro problema. Quando eu também assumi, eu disse o seguinte, eu olhava o CETENI, era um CETEP, era um Centro de Tecnologia do Estado de Pernambuco. E, por mais que eu seja pernambucano, daquele radical que acredita que o Capibaribe se junta com o Bibiribe para formar o Oceano Atlântico, aquela história toda, isso causou um problema lá no Piauí, quando a gente estava lá numa reunião, que eu disse, não, mas eu estou convencido agora que é o Capibaribe que se junta com o Bibiribe, mas com a contribuição do Parnaíba. Então, já amenizei um pouquinho para não... Enfim, essa incubadora é a primeira incubadora de startup de Deep Techs, CT do Nordeste,
inspirado em algumas deep techs que hoje já estão bem consolidadas, como Semini, Smart Rural, Biofrevo, enfim. E o primeiro edital está aqui em abril, mas saiu exatamente na última sexta-feira. Uma outra questão é o Deep Park, que é um parque para que a gente possa incubar deep techs fisicamente. É um espaço que tem uma estrutura de containers, onde essas deep techs serão alojadas inicialmente no CETENI. Quando a gente conversou com o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, que hoje é o presidente do consórcio, ele se interessou e marcou. Eu fui lá, fui eu e Ricardo, nós fomos, conversamos lá com o secretário de Ciência e Tecnologia, com o Hub Piauí Invest e com, eu fui dizer que era PIT, não era, Ricardo? Aí, PIT não, é PIT, que é Piauí Institute Technology. É sério? Eu olhei, tem a sigla lá, PIT, eu disse, o PIT, aí ele disse, não, PIT não, é PIT. Eles estão bem avançados, assim, eles estão bem avançados nessa questão de inovação, e aí a gente conversou, entregou uma proposta, acho que há uns 15, 20 dias atrás, para o governador, para a captação de recursos. A ideia é que a gente faça um deep park desse, lá no CETENI, no Piauí, no PIT, que vai ter infraestrutura. Isso escalado, fui semana retrasada na Bahia, conversar com o secretário de Ciência e Tecnologia, a ideia é que seja replicado. Viu, Fernanda? Se você quiser falar com a governadora, se ela quiser botar outro deep park em outro lugar, custa algo em torno de R$800 mil, não é isso, Ricardo? É coisa baratinha, fácil de se colocar. Algumas reflexões que a gente precisa ter. Primeiro, ter políticas de fortalecimento dos nossos núcleos de inovação. Isso já existe aqui em Pernambuco, em outros estados, mas a gente precisa cada vez mais fortalecendo esses núcleos, proteger as patentes, a produção intelectual que é realizada aqui no estado de Pernambuco, fazer licenciamento de royalties. Eu uso 2 exemplos. O Vonal, que é aquele remédio que se toma antivômito, toda vez que você comprar o Vonal, uma partezinha vai pingar lá na conta da USP, porque eles mantêm ainda uma parte da patente de royalties que vai para lá. O Gatorade, Universidade da Flórida, mesma coisa. Quem compra um Gatorade vai lá, pinga um dinheirinho lá na conta da Universidade da Flórida. Então, a gente tem que criar essa cultura de não somente vender a patente, mas que essa patente possa deixar uma parte para as instituições e esse dinheiro seja revertido para novos investimentos nos laboratórios, nas pesquisas, desenvolvimento. E, de fato, a transferência de tecnologia para as empresas, para o terceiro setor, para a sociedade. Uma coisa que eu acho que é fundamental, hoje a gente tem muitos observatórios de dados e a gente precisa juntar com a questão da inteligência artificial. Pegando essa frase aqui, eu acho que eu vi num curso lá com o Silvio Meira, inteligência artificial individual e coletiva, ou seja, você pegar isso, a gente está fazendo no CETENI, a gente está recebendo 2 pesquisadores no concurso, um deles um cubano muito bom nessa área de inteligência artificial. A ideia é que a gente pegue esses dados, esses repositórios, agregue esses dados, mas trabalhe com inteligência artificial para minerar esses dados, junto com pesquisadores, com pessoas competentes nas suas áreas, para que, a partir desse repositório de dados, do tratamento de IA, a gente forneça para as gestões dados para que a gente construa uma gestão pública baseada em evidências. Não dá mais, com todo o aparato que a gente tem, a gente continuar fazendo gestão de forma empírica, ou de forma sentimental, ou de forma interpretativa do gestor de plantão. A gente precisa construir uma gestão pública de evidência, baseada em evidência. Isso, a inteligência artificial pode ajudar bastante. Governo como plataforma, por muito tempo, os governos eles eram muito preocupados em fornecer o serviço, em prestar serviço. Hoje, nessa concepção, a gente precisa que esse governo seja mais do que isso, seja uma plataforma que não só preste serviço, mas que articule, que interaja, que facilite esses processos de contato com a sociedade, com empresas, incentivando a mentalidade empreendedora, criando incentivos para isso, promovendo desenvolvimento e acesso às habilidades transversais, uma série de questões. Um outro ponto que a gente precisa criar é uma cultura de formação na questão do empreendedorismo. E quando eu falo empreendedorismo não é negócio de criar empresa somente, não. O empreendedorismo é um conceito muito mais amplo. Eu posso ser empreendedor
criando uma empresa, eu posso ser empreendedor de carteira assinada, eu posso ser empreendedor de uma gestão pública, eu preciso ter um pensamento empreendedor. Essa é a ideia. Algumas ações, uma delas, essa aqui aconteceu também na Rural, a gente criou um programa em 2021, 2022, Ricardo pode me lembrar, 2020 já, ainda em 2020, sem recursos, só para chorar um pouquinho, eu tinha 1/3 do orçamento, quando eu assumi na reitoria em 2020, meu orçamento era 150 milhões de custo de investimento, caiu para 90 em 20, caiu para 70 em 21 e caiu para 50 em 22. Não vou chorar mais não, porque eu já me liberei desse processo. Mesmo assim, a gente pegou R$24 mil, criou esse programa, que é um programa de iniciação científica ao empreendedorismo, semelhante ao PIBIC de iniciação científica, ao PIBIT de inovação tecnológica, ao PIBID de inovação à docência. Pegamos 24 mil, demos 5 bolsas de 6 meses. Dessas 5 bolsas primeiras, que investimos 24 mil, 3 viraram startups, e com 2, 3 anos já tinham mais de 2, 3 milhões de recursos captados, inclusive reinvestindo na universidade. Hoje o Departamento de Computação lá da Rural tem um espaço todo financiado por essas startups. Então, esse foi um projeto exitoso, inclusive, a gente está na agulha agora com a aprovação do orçamento. Esse projeto vai ser escalado em nível nacional, através do Ministério do Empreendedorismo, criar o PIEMP nacional, ou seja, o Ministério do Empreendedorismo, através do CNPq, abre um edital, as universidades se candidatam e captam bolsas para iniciação em empreendedorismo. Mas como eu já saí da Rural e fui para o CETENI, na mesma linha da Incuba Science, que eu criei sem ter nada, eu já criei uma escola lá que ainda nem não existe, que eu chamei de Audere, que Audere em latim é ousadia em inovação, e a ideia é que a Audere seja uma escola de empreendedorismo científico. Começar com cursos de extensão, uma especialização, e ir avançando. Isso está muito baseado na ILUM, que é a Escola de Formação de Cientistas do CNEPEM, que é uma unidade lá de Campinas. Então, eles têm o ILU, eu fui lá, conversei, e estou fazendo essa ideia. Então, formação do empreendedorismo, PIEMP, a Audere. Uma outra coisa aqui também, o amigo Kleber, que é o Berçário de Empreendedores, que é um projeto de OCA, acho que muita gente aqui conhece, que, utilizando de uma plataforma, de uma tecnologia, de um processo, que eu não vou detalhar, até porque o criador está aqui, eu posso falar besteira, aí não vou, né, Kleber? Mas, assim, a ideia central é que você trabalha, isso já está sendo feito com o governo do Estado, com o próprio Exército, o Coronel Almir está aqui, a ideia é de aproveitar, principalmente, os recrutas que saem após a sua formação, sem uma profissão que a gente possa ofertar, a transição de carreira, uma série de questões. Em linhas gerais, entra um grupo grande, com a parte inicial, forma virtual, onde são identificadas as habilidades socioemocionais desses indivíduos, depois são feitos uma série de cursos, intervenções, oficinas, até que chega num número mais reduzido, que vai para um processo mais de imersão, para a formação desse jovem empreendedor, com essa cultura empreendedora, enfim. É um projeto muito bonito, sendo desenvolvido hoje. Acho que sábado passado estavam em Belo Jardim, com um trabalho que o CETENI participa, que foi também recurso FACEP, a jornada REP, e com a parceria do Instituto da Moura, Conceição Moura, da Baterias Moura. Esse desenvolvimento sustentável inclusivo, eu acho que tem que ter pautado em 3 grandes eixos. Primeiro, o processo de transformação ecológica de Pernambuco, que envolve transformação energética. Eu gosto sempre de falar de transformação energética, muito mais do que transição energética, porque eu fico com muito receio que a gente faça simplesmente a transição da matriz energética e continue sendo exportador de commodities. A gente, no lugar de exportar soja, não sei o quê, a gente vai exportar hidrogênio verde, exportar não sei o quê, mas a nossa matriz de manufatura produtiva continua, então nós vamos continuar sendo, então eu prefiro falar transformação, para dar a ideia que não é somente fazer a transição energética, é fazer uma transformação do modo de produção, senão a gente vai mandar commodity e vai comprar equipamentos de novo, e a gente já viu isso. O processo de neoindustrialização, através da DIP, e grandes desafios que a gente tem. Não dá para admitir que a gente ainda tenha fome e pobreza quando a gente tem tecnologia para ajudar nesse combate.
Eu vou passar muito rápido. Aqui a gente tem alguns destaques de Pernambuco. Quando você olha aqui, uma série de indicadores muito bons na área de educação, de ciência, de tecnologia. Mas quando você vai para aqui, para os desafios, por exemplo, apesar de ser destaque no pilar de inovação, quase 47% da população de Pernambuco ainda encontra situação de pobreza. Quando a gente é os 10 primeiros estados no pilar de inovação, ou seja, quando você olha aqui para cima, a gente podia estar muito melhor aqui embaixo. Mais uma maluquice que a gente pensa, né, Ricardo, com a equipe, a gente está propondo, e eu gosto de dar nome, então já arrumei um nome bonito, Várzea Fertile, porque várzea é fértil. A gente tem, qual é o mote dessa ideia? A gente tem nessa região da várzea, se for somar, é federal, é rural, é ITEP, é IFPE, se você esticar Sudente, se você esticar um pouquinho lá para cima, você chega no Parquetel. A gente precisa criar um parque tecnológico, um parque de desenvolvimento diferente um pouco do Porto Digital, que tem uma pegada mais na tecnologia da informação, mas olhando o que é que se pode contribuir nas cadeias produtivas do Estado de Pernambuco. Esse é e por que aqui? Por que não fazer no interior? A gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que se você pegar Caruaru, Petrolina, você tem um ecossistema que permite. Eu tenho muito receio de criar um parque tecnológico numa região que não tenha um ecossistema muito forte. A gente cria e depois morre. Eu preciso ter universidade, eu preciso ter centro de pesquisa, eu preciso ter empresas, eu preciso ter um ecossistema físico. Então, o que a gente pode tentar fazer é que, neste processo que a gente tem fortemente uma área com empresas, com universidades, que seja feito aqui, mas que a gente tenha um olhar de desenvolvimento para todo o Estado. Então, os projetos têm que pensar no desenvolvimento não só da região metropolitana, mesmo que ele aconteça aqui na região metropolitana, mas ele pensando no resto do Estado. Aqui são programas estratégicos que a gente está rodando no fábrica de biochá. Biochá é um carvão que você piroliza resto de alimento, planta. Isso na China está sendo feito muito isso. Então, ele pega esse resíduo, piroliza, mistura com as sementes e planta. Quando chove, ele é extremamente higroscópico e ele mantém a saúde hídrica do solo por muito mais tempo. Então, isso a gente conseguiu um recurso de 500 mil e vai construir uma fábrica pequena, mas como um modelo lá no próprio CETENI, para que a gente possa produzir biochá. Esse projeto é belíssimo. A gente conseguiu 1 milhão do deputado Lucas Ramos e a Sudene, não sei se tem alguém, se Faria está por aqui, se tem alguém da Sudene, a Sudene botou mais 1 milhão e a gente está fazendo essa fábrica-escola no CETENI. O que é uma fábrica-escola solar? A gente vai formar pessoas, isso tem uma participação de uma ONG de Minas, a gente vai formar pessoas para construir kits de energia solar. Essas pessoas vão adquirir conhecimento e vão ser formados, só que para ter esse curso, ele produz uma série de kits. E esses kits, ao final, eles são distribuídos com pequenos produtores, com pequenas residências, para substituir a energia elétrica de energia solar. Esse primeiro projeto, como é um recurso do deputado Lucas Ramos com a Sudene, a gente vai fazer e vai distribuir com pequenos produtores daquela região do São Francisco, Petrolina, daquela região. Isso aqui são deep techs que foram criadas na época da Rural, que estão sendo incubadas, e que eu quero mostrar é o seguinte, aqui é simplesmente uma plantação onde eu estou embarcando tecnologia de salinizador, aplicação do biochá que eu falei, sensores, porque é um grande problema, a gente gasta às vezes muita água para irrigar, porque o solo está seco, irriga e chove. Daqui a 4 horas você gastou. Hoje a gente tem tecnologia para determinar a umidade, vários parâmetros do solo, joga isso na nuvem, isso joga em plataforma de clima, de previsão de clima, isso faz com que eu tenha o momento adequado de irrigar ou não, porque é um gasto muito grande, principalmente em uma região já com escassez hídrica. Então, por que você irrigar um solo que daqui a 2 horas, 10 horas, no outro dia vai irrigar? Então, você perde. Isso hoje a gente tem tecnologia, essa Semini é uma das incubadas, o Marcos, eu acho que não está por aqui, enfim, levou falta, a energia solar, etc. Aqui um outro, também de uma incubada nossa, esse é um caso bastante interessante. O Bionô está aí ou já foi embora? Acho que já foi embora, danado. Que hoje é da FACEP também, eu chamo a boia de Albionô. Essa boia, isso aqui para quem produz peixe, camarão,
o produtor ele precisa de 3 parâmetros para ter rentabilidade: pH, temperatura e oxigênio dissolvido. O grande produtor ele tem essas boias caríssimas. O pequeno produtor ele faz no olhômetro ou numa associação que passam uma vez a cada 60 dias, mede o parâmetro, para ele poder ligar ou desligar o aerador, porque o oxigênio pode nem estar acima nem estar abaixo. Então, isso é um custo muito alto. Essa boia, no mercado fora, com esses 3 sensores, custa da ordem de 60 mil. Esta Deep Tech, que a gente ajudou a criar lá com o IP na Rural, ela juntou o pessoal da pesca, departamento de pesca, o pessoal da computação. Esses 3 sensores, pH, temperatura, os 2 são muito baratos. O oxigênio dissolvido é caro. O que foi que essa boia inovadora trouxe? Manteve pH e temperatura e pegou o sensor de oxigênio dissolvido, retirou e usou uma inteligência artificial que, com o pH e com a temperatura, ele faz a predição, com a acurácia de mais de 90%. Essa boia que custava 60 mil, mais ou menos, hoje ela custa em torno de uns 5 mil reais. A gente já assinou um documento, estou esperando que o governo do Estado me mande o dinheiro via CPRH, não é com vocês, Fernanda, é o CPRH. A gente adquiriu 90 boias dessa para usar em monitoramentos de rios e de águas mananciais no estado de Pernambuco. Então, isso aqui é uma ação. Se você entrar aqui no QR Code, aqui, você acessa em tempo real os parâmetros dessa unidade que está aqui na figura. Para eu finalizar, isso aqui, eu mandei, para finalizar, eu mandei a IA gerar uma... Estou amigo agora da IA. Eu mandei a IA gerar quais são as cadeias produtivas do estado de Pernambuco. Até que a professora Tânia, acho que não está tão distinta, não. Cana-de-açúcar, fruticultura irrigada, bovinocultura, avicultura e carapinocultura, apicultura e piscicultura, alimentos e bebidas, textos e confecções, naval e automotiva, petroquímica, gesso, tecnologia da informação, economia criativa e turismo. Eu fiz isso mais para mostrar que eu acho que a gente pode, com algumas reflexões finais, tentar embutir inovação nas indústrias tradicionais que a gente tem, agroindustrial, textos, bebidas, diversificar nossa matriz produtiva, incluir biotecnologia, nanotecnologia. A gente está com um projeto no CETEN, junto com o CNEPEM, para trazer uma fábrica de produção de sensores, que a gente importa 100%. Então, a ideia é ter um polo em Campinas e um aqui no Nordeste, com recursos FINEP. Gestão pública, com o governo como plataforma, cidades inteligentes, que eu falei, apoio ao empreendedorismo. E eu finalizo agora, de fato, com essa última, que eu pedi até autorização essa semana para a professora Tânia, para botar o nome, o citar. Primeiro, acho que muita gente conhece essa questão da estratégia do Oceano Azul, que é você buscar caminhos alternativos onde a concorrência seja baixa, onde você seja muito especialista nisso aí, que você consegue navegar de uma forma muito mais tranquila. Então, isso é uma proposta do Kim, da Melbourne. A estratégia do Oceano Azul é um conceito de empreendedorismo e negócio que incentiva a busca por mercados ainda não explorados. Trata-se de estímulo à inovação. Acho que a gente precisa aqui em Pernambuco buscar caminhos novos, com a nossa expertise, para que a gente encontre um Oceano Azul, porque eu acho que isso gera um desenvolvimento muito mais amplo. Então, a outra questão foi da professora Tânia, isso eu vi, professora, eu tenho a honra de fazer parte da Academia Pernambucana de Ciências, que a professora Tânia também faz, numa reunião virtual em 2021, ainda na pandemia, quando a gente fazia aquelas reuniões virtuais, e um dia foi uma palestra da professora Tânia, e ela disse isso ficou gravado na minha mente até hoje, 2021, estamos em 2025, quando ela disse: Pernambuco jamais será o maior produtor de grãos do país, mas Pernambuco poderá ser o maior produtor de tecnologias para a produção de grãos do Brasil. Então, a gente tem que focar, na minha ótica, no embarcar ciência e tecnologia nos processos produtivos do estado de Pernambuco, muito mais do que tentar concorrer. Nós não vamos produzir mais grão do que Mato Grosso, do que São Paulo. É físico, é geográfico. Então, a gente precisa. E finalizo, com a ousadia de me citar, com duas coisas que é como se fosse uma profissão de fé e eu preciso expor. Eu já disse durante a palestra, nenhum país se desenvolveu sem fortes investimentos em educação, ciência e tecnologia. Isto não é opinião, porque opinião a gente pode ter divergente. Isso não é opinião, é um olhar sobre a história da humanidade. Quem faz um olhar histórico sabe disso. E o último, aí me desculpem os economistas que pensem o contrário, enfim.
Eu só acredito em desenvolvimento que garanta inclusão, igualdade de oportunidades e redução de desigualdades sociais. Eu fico indignado quando eu vejo alguém falar a palavra meritocracia nesse país. Meritocracia, enquanto a gente tiver pessoas que não têm a mesma condição de educação, de saúde, de moradia, de alimentação, é uma grande mentira. Eu fico indignado quando alguém... ele teve mérito, ele chegou. Ele teve mérito, ele teve escola, ele teve comida, ele teve saúde, e aquele que não chegou, não teve. Então, para mim, tudo isso que a gente está pensando aqui precisa garantir inclusão, igualdade de oportunidades e reduzir desigualdades sociais. Senão, não é desenvolvimento. Então, está aí. Desculpe o tempo que eu passei um pouquinho. Muito obrigado.